Olá, mais um bate-papo coach executivo aqui com Fernando Caldas. Hoje nós vamos estar dando um fechamento, Um fechamento na liderança a si próprio. Como liderar a si mesmo, Esse ponto da liderança a si próprio, Como liderar a si mesmo, eu estou gastando muito tempo nesse assunto, porque é um assunto que exige mais do executivo, do profissional que quer fazer uma transformação, tá certo? Então eu resolvi explorar um pouco mais um tema que é extremamente importante e que vocês vão ver o nível de profundidade que exige dedicação, disciplina, tá certo? Organização, para que você realmente faça a sua transformação interior. Você só vai conseguir fazer essa transformação se realmente você tiver vontade de querer evoluir, de querer entender, compreender, se conhecer. Para você se conhecer, você precisa fazer esse estudo, essa avaliação, você precisa investir em você. É por isso que estamos dedicando mais tempo a esse assunto, Porque a máxima que colocamos para você ser um líder protagonista é defendendo uma máxima. Qual é a máxima? Lidere a si mesmo, lidere seus superiores, lidere seus iguais, lidere seus colaboradores. Mas o colaborador, você tem que pensar sempre na melhor seleção desses colaboradores, tá certo? O tempo a ser destinado para cada operação dessa é 50% dedique a você, 25% dedique aos seus superiores, a liderar os seus superiores, 20% dedique à liderança dos seus iguais, iguais a você, tá certo? E vai sobrar 5% para você se dedicar aos colaboradores. Mas por que tão pouco tempo com os colaboradores? Porque se você seleciona talentos com a mesma capacidade, com a mesma competência, com a mesma visão e potencial para absorver essa metodologia, essa máxima, você terá sucesso total na sua atividade profissional, no âmbito do seu negócio e na sua carreira, tá certo? Profissional. Então, eu quero, antes de começar, quero convidar você, mais do que nunca, que está aí nos assistindo, você que está chegando agora pela primeira vez, não deixe de ver os vídeos anteriores, as lives anteriores, veja as lives anteriores para entender, compreender todo o trabalho do coach executivo que vem sendo desenvolvido. Não deixe de marcar aí o seu like, olha, gostei, marque no like direitinho, tá certo? Faça seu comentário, faça a sua pergunta, a dúvida que você quer esclarecer, pode fazer que eu terei todo o prazer em respondê-la, tá certo? Agora, você executivo, você empresário que está participando, está conhecendo, está buscando também se conhecer, não deixe de refletir sobre uma coisa. A transformação ela não pode ser rápida, não adianta. Todo esse processo exige disciplina, tá certo? É um passo atrás do outro. Não queira fazer nada tudo de uma vez, então eu vou correr para... Não, as coisas têm que ser feitas de forma consolidadas, devagar e sempre. É uma constância. Uma mudança não acontece da noite para o dia. Então, se você quer mudar, se você quer ser uma pessoa melhor, se você quer ser uma pessoa leve, se você quer ser uma pessoa de sucesso, essa mudança tem que acontecer gradativamente, ok? Vimos que para você investir em você, 3 grandes pilares, eles têm que ser trabalhados, tá certo? Que é o pilar de ter o desenvolvimento humano, fortalecer o desenvolvimento humano, e assim você vai estar mais do que nunca com o fortalecimento do desenvolvimento humano através da sua inteligência emocional, desenvolvimento da inteligência emocional. O segundo pilar é construir redes de relacionamento integradas de longo prazo, redes de relacionamento com pessoas, de longo prazo, sempre pessoas, Veja, o primeiro pilar é desenvolvimento humano, ser uma pessoa humana, seja uma pessoa melhor, simpática, gentil, alegre, faça aquilo que gosta, que ama, para que você seja sempre feliz. Segundo pilar,
desenvolvimento de uma cadeia de relacionamento integrada de longo prazo. Então, ter relacionamento familiar, ter relacionamento profissional, de amizade, político, social, de longo prazo, ok? Então, esse é o primeiro e é o segundo. É difícil você construir o primeiro e o segundo, desenvolver o primeiro e o segundo, é difícil. Mas se você vai com persistência, você consegue, ok? O terceiro pilar são as competências essenciais. E a gente tem dedicado, alguém pode até dizer aí, mas olha, por que de novo está insistindo em competências essenciais? Isso é uma coisa tão batida, né? Competências essenciais. Olha, as competências essenciais, você precisa entender a alocação dessas competências essenciais no seu modelo mental. E é isso que eu estou trazendo hoje aqui. Estou trazendo você para convidar você para entender o seu modelo mental. Aqui na lousa, eu destaquei aqui na nossa extremidade, tá certo? Esquerda desse quadro, né? Na posição da lousa, eu de frente para ele, do lado direito, nessa extremidade superior, eu destaquei as competências essenciais. Então, essas competências essenciais, que é o terceiro pilar, tá certo? Da liderança a si próprio, como liderar a si próprio, é o terceiro pilar que você precisa desenvolver das competências essenciais. Eu quero destacar que, conhecido como CHA, ok? Então você tem conhecimento, habilidade e atitude, ok? Conhecimento, habilidade e atitude. Esse conjunto forma as competências essenciais. Discutimos lá atrás, na análise SWOT, a sua necessidade de você identificar, mapear as fortalezas, que são competências, e mapear também as fraquezas, que são aquelas competências que você precisa trabalhar, precisa desenvolver. Fortalecer as fortalezas, minimizar as fraquezas e eliminar essas fraquezas para que você possa crescer. Tudo isso está no conjunto das competências essenciais. Agora, como é o modelo mental nosso? Qual é a característica do pensamento? Como é que ele está aí se retratando? Eu não quero entrar com maior profundidade nesse conceito do modelo mental, porque nós temos aí vários aspectos a serem apresentados, e eu quero sugerir a você que está aí participando, que está entrando na nossa live, que você busque a leitura desse livro, que é O Ócio Criativo, de Domenico De Masi, um filósofo italiano, tá certo? Busque esse livro, ele é da editora Sextante, tá certo? O Domenico De Masi esteve no Brasil já há alguns anos atrás, teve São Paulo, teve Fortaleza, e ele escreveu esse livro, que é O Ócio Criativo. Também escreveu outros livros, A Emoção e a Regra, e outros trabalhos, tá certo? Mas o Domênico, ele fez uma análise muito interessante do pensamento e da forma, né, que a gente tem na sua conjugação entre a razão, o consciente, o inconsciente, a emoção. Como é que fica tudo isso na nossa cabecinha? E por que tudo isso? Porque nas competências essenciais de um líder protagonista, ele tem que ser um líder criativo. O líder protagonista, ele tem que ser um profissional inovador, ele tem que ser um profissional que alavanque, que transforme. E o profissional só alavanca, só transforma se ele for criativo. É por isso que eu estou trazendo essa matriz, para você entender onde é que se desenvolve a criatividade. Mas olha, a criatividade não é simplesmente, o que é criatividade? Eu vou criar uma lâmpada, eu vou criar uma embalagem, eu vou criar... Tudo isso é fruto de uma criatividade, de um start, né? De um pensamento. Mas a criatividade completa, ela tem a ideia, tem que ter o desenvolvimento para a sua implantação. Então, aí forma realmente o pensamento real, concreto, de se materializar uma ideia, tá certo? Então, não basta só você criar alguma coisa. Eu pensei nisso. Sim, você pensou. E aí?
Como fica o desenvolvimento dessa ideia? Então veja, esse é o ponto-chave. Criatividade é um ciclo fechado. É o desenvolvimento da ideia, tá certo? É a implementação dessa ideia. Eu tenho uma ideia, eu desenvolvo essa ideia e eu implanto a ideia. Aí sim a gente concretiza um profissional protagonista, um líder protagonista que realmente é criativo, ok? Então vamos entender um pouco como fica isso, como é a nossa cabecinha. E o Domênico, ele fez um trabalho muito interessante para que você que está chegando agora, procura as livrarias, tá certo? E adquira esse livro, porque esse livro é muito rico e vai permitir a você desenvolver esse pensamento, tá certo? O ócio criativo de Domênico de Masi. Então o Domênico, ele desenvolveu essa matriz, que é uma matriz muito interessante. Então observe, consciente, que é o superior, que tem um quadrante, né? Temos um quadrante, onde você tem o consciente na extremidade superior, tem o inconsciente na extremidade inferior, tá certo? Na vertical, ok? Consciente e o inconsciente. Então, o contraponto do consciente é o inconsciente. E nas extremidades, aqui é vertical, nas extremidades horizontais, você tem a racionalidade, que é a razão, e você tem a emotividade, que é a emoção. Então, olha, a nossa cabecinha, ela está moldada, ela está estruturada com essa concepção. Consciente, inconsciente, racional, emoção. Como é que fica isso? Onde é que surgem as coisas? Onde é que surgem as ideias? Onde é que surgem os pensamentos? O Domênico fez um estudo, fez uma pesquisa, trabalhou sobre esse assunto e ele chegou a algumas conclusões que são interessantes. Eu quero trazer para vocês essas conclusões. Eu gosto do Domênico, da fala dele, da forma como ele retratou isso. Olha, o que é que a gente está tendo a oportunidade de entender? Na hora em que eu estou trabalhando o consciente com a razão, então eu estou trabalhando aquilo que é concreto, aquilo que é real, aquilo que existe de fato, tá certo? A razão diz da sua existência, a consciência afirma a existência. Então, é a concretude, né? Ele usa a palavra área da concretude, né? Aquilo que é real. Ora, na hora em que eu trago aquelas competências essenciais do conhecimento, da habilidade e da atitude, eu estou fazendo o enquadramento que o Domênico assim destacou, e é interessante você que está nos acompanhando entender. Ora, o conhecimento e a habilidade responde à razão. A razão, tá certo? Ela usa o conhecimento e ela usa as habilidades que você possui. Então veja que coisa interessante. A razão usa o conhecimento e usa a sua habilidade. Ok? E a emoção usa a atitude. A emotividade usa a atitude, porque na emotividade estão as emoções, estão os comportamentos. E os comportamentos estão na atitude desse conjunto que forma as competências essenciais. Então, olha, vê que coisa bacana. Competências essenciais distribuídas nesta matriz de raciocínio, você encontra conhecimento e habilidade dentro da racionalidade, dentro da razão, e encontra a atitude dentro da emotividade. Então, agora que você já sabe aonde se encontra o quê, porque a razão é tão forte, porque usa o conhecimento e usa a sua habilidade, e o consciente, o seu consciente, ao trabalhar com a razão harmonicamente, você tem a concretude, os fatos reais, fatos concretos, o pensamento concreto. Porque você está trazendo conhecimento, está trazendo atitude e gera uma ação concreta.
ok? Na hora em que você está trabalhando o consciente com a emoção, você está tendo emoções dominadas, ou seja, é a área onde você controla as suas emoções. A gente conversou lá atrás, né, no primeiro pilar, né, quando a gente estava discutindo a questão do desenvolvimento humano, né, sermos mais humanos. Ali você exige de você desenvolver a inteligência emocional. E a inteligência emocional, olha, está aqui, o consciente com a emoção. Então, as emoções dominadas, elas tratam justamente da área da inteligência emocional, onde você precisa ter serenidade, ter equilíbrio, ser gentil, né, com as pessoas. Então, isso envolve essa área, esse quadrante entre o consciente e a emotividade. O consciente e a racionalidade se utiliza da concretude. E quando você está tratando do inconsciente, você não tem a consciência, e você está tratando da emoção, então você sonha. Você sonha. É a região da fantasia, é a região da criação. Então a criação, no que tange a fantasia, ela se utiliza do inconsciente e se utiliza da emoção. É a região da fantasia. E essa região aqui, da racionalidade com o inconsciente, ele chama da região introjetadas, né? É a área introjetadas. O que é introjetadas? Introjetadas é justamente aquilo que você age, né? Você tem a oportunidade de agir sem se sentir, né, culpado. Não se sente culpado na hora em que você está sendo racional, mas ao mesmo tempo inconsciente. Você não tem consciência do que você está fazendo de fato. Então você está com a razão, né? Tem a razão sobre aquele assunto, conhecimento e habilidade, mas você está inconsciente sobre aquele assunto. Então aqui é uma região onde você age, mas não se sente culpado pelo que está fazendo. Então, onde é que entra a criatividade? Onde é que surge a criatividade? Onde é que o profissional cria? O profissional cria quando existe a interseção desses dois quadrantes, da concretude com a fantasia. Na hora em que você tem esses dois quadrantes interagindo, você então está criando. Ou seja, a ideia surge na fantasia. A ideia surge na fantasia, mas ela tem que ser revertida, ela tem que ser transmitida para a concretude, para que ela se torne realidade. Senão é sonho. Senão é sonho. Esse assunto ele é muito rico e mostra o quanto você tem que se conhecer. E eu estou trazendo para você a visão dessa matriz, porque o executivo, o líder protagonista, tá certo? É um líder que cria, é um líder que transforma. Então, como é que você vai fazer uma transformação se você não sabe como realizar uma mudança, a criação de algo diferente que permita uma evolução? Então, eu estou mostrando a você como isso funciona na sua cabecinha. E essa cabecinha, ela tem que estar ligada a isso. A região da concretude com a região da fantasia, do sonho. Então a criatividade, ela acontece, tá certo? Só quando eu converto o sonho, que é a fantasia, em realidade.
usando a razão e usando a consciência para que eu converta aquela ideia que é, a princípio, um sonho em um fato concreto. Gente, essa é a nossa mensagem para você, tá certo? Que está nos assistindo, com o objetivo de permitir que você entenda por que é necessário investir em você, por que é necessário você se preparar. Porque se você não entende, se você não estuda, se você não busca a leitura como forma de aprofundar o seu autoconhecimento, você não vai conseguir seguir para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Liderar seus superiores. Então você precisa se preparar para que você possa liderar seus superiores. E como é que você se prepara? Veja os vídeos anteriores que falamos e expomos, e agora mais do que nunca estamos fechando essa página da nossa live, tá certo? Com a forma de pensar, com o modelo mental, como é que ele se materializa entre o consciente e o inconsciente, a razão, tá certo? E a emoção. Então essa combinação é que forma, e agora você que pensa, que está refletindo, você vai saber, olha, o que é que eu estou usando nesse momento, né? Estou usando a região da concretude, estou usando a região da fantasia, ou de uma área introjetada, ou até mesmo de emoções dominadas, tá certo? Não deixe de marcar o seu like, tá certo? Não deixe de fazer o compartilhamento, pega esse aviãozinho aí, ó, compartilhe, escreva o seu comentário, se você gostou, escreva o comentário, se não gostou, também escreva, isso aqui é democrático, tá certo? Faça a sua pergunta, ok? E até a nossa próxima live com como liderar os seus superiores. Gaste 25% do seu tempo útil liderando os seus superiores. Até logo mais!